Crianças, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. A tia tá com muita saudade de vocês. Bora começar mais uma aula? Vamos lá. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada criança que vai estar ouvindo essa mensagem agora, essa aula, Senhor. Que o Senhor dê força para elas, abençoa a casa delas e a cada um. Que elas venham ser mensageiros da tua obra, do teu evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje a aula é lição 9, que tem como título Sentir fome não era meu sonho. Olha que forte. Sentir fome não era o meu sonho. Forte, né? Vamos saber o que é dessa aula? Mas primeiro vamos lá no texto áureo, versículo chave, que tá lá em Salmos 37, verso 19, que vai falar assim, ó: quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Vamos lá de novo, Salmos 37, verso 19. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Aqui o salmista está falando sobre os dias dos maus e os dias dos bens, o que ia acontecer com eles. E aqui está falando do justo, que no dia difíceis, eles não sofrerão, porque o justo confia em Deus. O justo, a fé deles é inabalável, porque a fé deles está firmada na palavra. Confiar no Senhor, teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí no dia da fome, quando chegar fome, escassez na terra, eles não vão perecer, o justo não vai perecer, porque Deus vai dar o pão de cada dia para o justo. É isso que o salmista está querendo dizer. E esse aqui é o versículo chave, porque a nossa história está baseada lá em Gênesis 41, do versículo 46 ao 57 e do capítulo 42, do 1 ao 5. Vocês sabem que história que é? É sobre José. Foi um governador do povo, um governador em tempos difíceis. Quem conhece a história, quem que lembra da aula passada, foi falado sobre José. E aqui vai ter a continuação da história de José. José, ele estava preso lá na prisão. Ele foi jogado na prisão por uma coisa que ele não cometeu. Ele fugiu da presença do mal, mas mesmo assim ele foi para a prisão. Chegando lá na prisão, 2 rapazes que estavam lá junto, que era o padeiro e o copeiro, eles tiveram 2 sonhos. Só que a interpretação dos 2 foi bem diferente. Um ia ser enforcado e o outro ia voltar para a área deles. E isso aconteceu. José revelou, Deus deu o dom de revelação para José, revelou os sonhos. E aconteceu. O padeiro foi enforcado e o copeiro voltou à presença do rei para trabalhar. Só que passou anos. José ficou esquecido na cadeia. Uma determinada noite, o rei Faraó, ele teve um sonho. Ele teve 2 sonhos, porque ele sonhou com vacas gordas e vacas magras. E o outro ele sonhou com as espigas boas e a espiga minguada, ruim. E cada um tinha 7 vacas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas ruins. E nesses sonhos, as magras comiam as gordas. E era assim. E ele ficou tão inquieto,
O rei acordou desses sonhos e ele não sabia, o coração dele estava inquieto. Mandou chamar todos os sábios da província, do Egito, todos os cientistas, para tentar saber o que significava aquele sonho. Mas nenhum foi capaz. Aí sabe aquele copeiro que eu falei no começo? Aquele copeiro se lembrou de José. Porque José falou, lembra de mim lá. E aí demorou, ele esqueceu de José. Só que Deus tem um tempo determinado para cada coisa. E aí esse copeiro lembrou de José e falou, rei, quando eu estava preso, tinha um rapaz lá. E ele interpretou meu sonho, o sonho do padeiro. E aconteceu tudo que ele falou. Imediatamente, Faraó mandou chamar ele. Chamou José. E José veio na presença dele. E ele conta o sonho a José. E José interpreta esse sonho. Falou que ia vir 7 anos de fartura na terra do Egito, na província, nas redondezas, ia ter fartura nesses 7 anos. Só que 7 anos, que era representado sobre as 7 vacas magras, ia ser 7 anos de fome. 7 anos de fome. E deu 2 sonhos iguais, porque era para ser confirmação de Deus o sonho, e que ia acontecer muito rápido. E aí José fala, coloca um governador para tá arrecadando, deixando os mantimentos guardados, quando vier fome, suprir as necessidades das pessoas. E Faraó colocou José. E José, quem sabe das aulas passadas, José teve os sonhos. E foi por causa dos sonhos que os irmãos dele tiveram inveja. Já tinha inveja porque o pai dele gostava dele. E aí, Deus realizou o sonho que ele teve. Colocou José em cima. E aí veio a fome, que é o nosso título. Sentir fome não era o meu sonho. José não tinha sonhado com fome. Só que José estava lá em cima, governador agora. E ele estava guardando os mantimentos. E aí chegou o tempo difícil, que diz lá nos Salmos que a gente leu. Em tempos difíceis, vocês não vão perecer. E em tempos de fome, vocês não vão vocês vão ter fartura. E veio. Só que lá em Canaã, a família de José estava lá. E lá chegou a fome. Lá não tinha mantimento. Lá não tinha. Quanto tempo? Quantas crianças no nosso tempo de hoje tá perecendo por causa de fome? Não só fome física, mas fome espiritual. Muitas pessoas estão morrendo por mortes espirituais. Estão deixando Deus de lado. Estão morrendo por fome espiritual. Tá deixando o tempo da seca, o tempo de escassez entrar dentro de vocês. Criança, começa a orar por essas crianças. Tem muita criança que tá precisando de comida. Olha lá o nosso trabalho na África, a gente manda missão. As crianças, elas só têm uma refeição por dia nesse projeto. E elas tem crianças que não aguentam, elas morrem por causa de fome. Naquele tempo foi assim.
Só que José, Deus deu a direção. José. Deus deu a estratégia a José. E os irmãos dele veio e tudo. Veio. Ele conheceu os irmãos não conheceu ele. Ele prendeu os irmãos e pediu para chamar o irmão dele, da mesma mãe. Pediu para chamar Benjamim. Benjamim veio. Depois mandaram chamar o pai. Aí quando tava todo mundo, ele se revelou que era José, aquele que ele tinha jogado no poço. E agora ele era governador para ajudar a família dele, para ajudar as pessoas que estavam em volta. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus coloca pessoas, às vezes a gente não tá entendendo. Às vezes a gente não tá entendendo por que a gente tá passando por isso. Por que a gente tá passando por momentos difíceis. Mas é para a gente abençoar pessoas. Criança, vamos ter fé em Deus. Deus quer usar vocês para abençoar outras pessoas. Deus quer usar vocês para abençoar outras crianças. Vamos repartir o pão. Não deixe que a escassez de fome, que a desnutrição espiritual, a falta de alimento espiritual entre dentro de você e você esqueça de Deus. E assim você morre por causa de fome espiritual. Vamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Vamos fazer igual José. Vamos colocar reserva. Vamos colocar. No tempo da bonança, vamos colocar a palavra. Vamos colocar oração. Vamos colocar dentro de nós o amor de Deus, o Espírito Santo, para quando vier esse dia mal. Nós estamos passando pela pandemia. É dia mal. A gente não sabe como que vai ser, quando que a gente vai voltar a se encontrar face a face, quando a gente vai poder se abraçar. Mas é nesse tempo, nesse momento de afastamento, que a gente temos que se achegar perto de Deus e alimentar nossa alma. Não vamos deixar a gente morrer de fome. Vamos ouvir o Senhor. Vamos se alimentar do Espírito Santo, se alimentar da palavra, se alimentar da oração. Amém, crianças? Que vocês possam ter entendido essa história. Que a gente venha ser José, venha ter estratégia para abençoar outras pessoas, para abençoar uma nação e as províncias ao redor. Amém? Senhor Jesus, abençoa cada criança nessa manhã. Abençoa cada criança, Senhor, que aonde for chegar esse vídeo, se está passando por uma necessidade de alimentos, Senhor, venha entrar com providência, Senhor, na vida dessas crianças e nas nossas vidas também, que a gente venha ser grato, venha abençoar, Senhor, outras pessoas, que a gente venha ser canal para abençoar outras pessoas, que a gente venha ser igual José, que teve estratégia, o Senhor teve estratégia a ele, para abençoar as outras pessoas e a própria família. Vamos nos alimentar da Tua palavra, nos dê esperança, nos dê fé, Senhor, e nos sustenta na palma da Sua mão. E é no Seu nome, Jesus Cristo, que eu oro nessa manhã. Amém. Deus abençoe, criança. Um beijo da tia D. Tchau. Pai Senhor.